A partir de agora, você vai acompanhar imagens que foram registradas através de um aparelho celular. Vocês observam uma discussão entre um homem e uma mulher, avô e neta. Tudo aconteceu em uma residência no bairro Jurema. De repente, ele agride com um soco na cara. A vítima fica na parede chorando e gritando diante da agressão que ela acabou sofrendo. Eu estou aqui do lado da Gabi, como assim nós podemos chamá-la, que foi vítima dessa agressão do avô. Inclusive, no rosto dela está o curativo e, por conta da gravidade do ferimento, ela teve que ter uma parte do seu nariz ponteada. Gabi, aquela noite não vai sair da sua cabeça. Não, com certeza, né? Até porque foi logo um dia depois do meu aniversário e eu tinha acabado de completar 21 anos e não imaginava que um dia que eu estava tão bem, que eu estava feliz, no outro dia ia ser tudo aquilo na minha vida acontecendo. Agora, o que você havia me relatado é que ele já tem um costume de agredir as mulheres da família. Sim, ele tem esse costume, faz parte do caráter dele, de agredir mulher. Todas as mulheres que já moraram nessa casa com ele já agrediu. Minha mãe já foi agredida, minha tia, a minha prima que está no vídeo também já foi agredida por ele. A minha avó, que já foi casada com ele durante 20 anos, foi agredida. A ex-mulher dele, que ele tem um filho mais novo, também já foi agredida. Enfim, é um histórico vasto. Agora, o que levou o seu avô a cometer tamanha agressão? Bom, a nossa casa está em obra e então o pedreiro está sujando constantemente. Ele queria que a gente ficasse limpando a casa, mesmo com o pedreiro sujando. Na tarde da segunda-feira eu precisava sair e ele também estava em casa, só estava eu, ele e minha prima. E aí eu perguntei para ele se o pedreiro ainda iria voltar, porque ele tinha saído para almoçar, que aí eu iria limpar a casa antes de sair. Ele disse que não sabia, que ele ia falar com o pedreiro. E saiu. Ele demorou, eu precisava sair. Quando eu cheguei, a gente foi limpar a casa, eu e a minha prima. Só que aí ele saiu do quarto, tava só nós três. Ele saiu do quarto e começou a puxar a vassoura com a agressividade da mão da minha prima e gritar, dizendo que não era mais para limpar a casa, que não era hora de limpar mais a casa. A minha prima disse que não ia ficar na sujeira, que ia limpar assim a casa. Ele disse que se a gente pegasse e limpasse a casa, ele iria quebrar a gente. Aí eu vinha da cozinha, que eu estava pegando a vassoura para limpar a garagem, e eu parei e perguntei para ele qual era o problema dele, qual era a necessidade de ele estar fazendo aquilo. Aí ele, por quê? Porque vocês são imbecil, vocês são burros. Começou a falar várias palavras pra gente ruins. A gente foi para a sala, aí ele continuou repetindo as palavras e ficava apontando. Aí eu olhei para ele e falei que imbecil era ele, que não fazia sentido algum a gente limpar a casa para ser suja e limpar de novo. E disse que se ele quisesse, de manhã eu ia levantar e ia limpar a casa, se o pedreiro sujasse de noite ele limpava, já que ele queria que a casa fosse limpa antes disso. Aí a minha prima estava muito nervosa, ele continuou a xingar, falava várias coisas, que se a gente não calasse a boca ele ia quebrar a gente. E aí a minha prima começou a gritar com ele. Aí ele foi pra cima da minha prima e eu falei pra ele que se ele quisesse bater, ele poderia bater. Aí ele foi pra cima da minha prima, tentou agredi-la, só que como eu já treinei, fiz jiu-jitsu e pensei na possibilidade de tentar defender de alguma forma, usar o que eu aprendi. Só que eu estava tão nervosa que eu nem conseguia lembrar mais das coisas. E como estava só eu e minha prima, a gente nunca tinha ficado só com ele assim. Assim, não numa agressão, né, que eu falo. Aí tentei derrubá-lo no colchão e não consegui. Aí ele se virou contra mim e me deu um soco. Primeiro ele ficou tentando trocar força. E aí eu fiquei empurrando ele veio e deu um soco. Aí minha prima viu eu jogar o celular na cama para não quebrar, pegou o celular e começou a gravar. Porque minha tia sempre disse, quando acontecesse isso e tivesse só ele e a minha prima, era pra gente gravar, pra gente ter prova, porque diversas vezes ele já cometeu isso, de agredir fisicamente, e falava que era mentira nossa. Dizia para as pessoas na rua que a gente que agredia ele mentia, ele mente.
Inclusive, a sua tia foi vítima dele e, em consequência disso, ela sofreu um grande corte na cabeça. Sim, há 2 anos atrás eu estava no Mato Grosso e ele agrediu a minha tia e a minha prima. A minha prima foi tentar defender minha tia, justamente porque ele estava levantando falso contra a minha tia, dizendo que a minha tia havia falado umas coisas que ela não tinha falado. E ela ligou para uma tia nossa de Belém para dizer que isso não tinha acontecido. E aí ele escutou, ele extremamente abusivo, mandou minha tia desligar o telefone. E minha tia disse que não ia desligar, que não tinha por que ela desligar o telefone. E o telefone era dela. E ele chegou e disse, pois se você não desligar, eu vou lhe bater. E a minha tia não desligou. E aí ele começou a agredir minha tia, pegou o telefone, jogou, enfim, foi uma cena meio complicada, né? E eu não tava, minha tia só me mandou foto, me contou como foi. Ele bateu com um armador na cabeça da minha tia, abriu um buraco. E a minha prima tentou defender, ele pegou a minha prima, agrediu também, puxou pelo cabelo, entraram em luta corporal. E aí a minha tia ficou desesperada porque ele estava agredindo a filha dela, né? Pegou um vaso assim, ela pensava que era de plástico, e bateu no braço dele para ele soltar. Só que era de vidro, um vidro bem fino. E aí ele estilhaçou, machucou ela, machucou ele, machucou minha prima. E aí ele usou isso e disse que a minha tia tinha batido nele e quebrado um vidro nele. Mas não falou o que ele fez, não contou a história toda. E na rua todo mundo sabe dessa história. Ele sempre mentiu diante de todas as agressões que ele já fez. Ele nega, ele vira contra a gente, diz que a gente fez isso, fez aquilo. Ele mente muito, ele tenta virar tudo contra a gente. E hoje eu decidi denunciar ele e postar nas redes sociais para ganhar força e para mostrar para todo mundo que nada do que ele fala por aí é verdade. Porque ele cria uma máscara, ele inventa uma pessoa que ele não é. Para as pessoas ele é uma pessoa maravilhosa que na verdade ele não é. Só quem mora com ele, quem vive dentro de casa com ele, sabe quem ele realmente é. Ele é uma pessoa extremamente abusiva, a forma como ele trata a gente, ele não trata a gente como família dele. E nem como nada, porque não é uma forma de se tratar um ser humano, de nenhuma forma, mesmo que não seja dessa família ou algo do tipo. E eu decidi também denunciar para ajudar a dar força, a incentivar mulheres que também passam pela mesma situação, a denunciar também, não ficar calada. Eu sei que causa medo, causa angústia, porque você não sabe o que pode acontecer depois disso. Às vezes você pode nem ser amparado. Mas denuncie, não deixe de denunciar, procure ajuda, porque é de extrema importância a gente botar esse tipo de gente na cadeia. Inclusive, você, telespectador, vai acompanhando aí imagens, fotografias, inclusive um vídeo que foi registrado. A Gabi ainda estava na maca de um hospital. Gabi, quando você viu aquela situação do seu rosto, sangue escorrendo, muito sangue, por sinal, o que passou na sua cabeça? Eu fiquei muito nervosa, eu pensei que meu rosto estava desfigurado, que eu ainda não tinha visto no espelho nem nada, só sentia muito sangue caindo. Eu estava toda suja. Eu entrei em desespero, porque eu sou bem nervosa. Fiquei desesperada, vendo o sangue o tempo todo, não sabia, nem conseguia entender direito o que estava acontecendo. Até porque na hora que eu levei o primeiro soco, eu parei de enxergar, assim, eu fiquei tonta, não estava enxergando mais nada. Eu conseguia escutar as coisas, me mover, mas eu não conseguia enxergar direito. E aí só deu tempo de eu abrir a porta e eu consegui achar a fechadura, corri e a minha prima correu junto. Aí cheguei aqui fora, fiquei pedindo ajuda, todo mundo saiu, ficou olhando. E ele veio na porta e disse assim, isso é para tu aprender a me respeitar. E aí voltou. E a população viu, ficou indignada, queria entrar, pegar ele. E claro que eu jamais iria me igualar, querer que fizesse justiça com as próprias mãos, porque eu não tenho o mesmo tipo de caráter que o dele. Jamais eu queria que fizesse com ele uma coisa que ele fez comigo, algo parecido, mas eu quero que a justiça seja feita e ele seja punido por coisa que ele faz há anos e nunca pagou por isso. E a forma de pedido de respeito dele foi exatamente essa, agredir praticamente todas as mulheres da família. E me desrespeitando, porque antes de você pedir respeito, você tem que respeitar também. E ele me chamando de várias palavras, ele nunca vai ter meu respeito. Para mim, ele tem o meu sangue, infelizmente, mas para mim não considero como meu avô. Vale a pena ressaltar que a Gabi, essa moça jovem, muito cedo já foi vítima da violência, ou melhor, nenhuma mulher merece passar por esse tipo de violência, mas ela não se calou, procurou uma delegacia especializada de defesa da mulher. Agora ela aguarda um pedido de medida protetiva para que o agressor não possa chegar próximo dela, porque, querendo ou não, ela está com medo de que ele possa fazer algo pior.
Esse é mais um relato de uma mulher que foi vítima de violência doméstica, podemos dizer assim, né, Gabi? Inclusive, devido à repercussão toda que teve, né, na internet, eu não imaginei que ia chegar a tal ponto, até porque eu não buscava a mídia, mas sim justiça, e que outras mulheres se incentivassem com aquilo. Quando eu vi que estava tendo uma grande repercussão, até eu me assustei. Nossa, não imaginei que seria assim. Inclusive, devido à divulgação de várias páginas de fofoca em Fortaleza, Digital Influencer, agradeço pela força de todo mundo, de quem tentou me ajudar, compartilhando. Isso fez com que chegasse até o secretário de Segurança Pública, o delegado André. E aí ele ajudou, no caso, ele já está ciente de tudo e pediu para que tivesse uma prioridade, no caso. Falou comigo pelo Instagram e agora a gente está só aguardando o andamento, né, da situação. E essa é a Gabi, 21 anos de idade, que foi covardemente agredida pelo seu avô na casa do agressor e ela não se calou. Parabéns, Gabi. As imagens são de André Souza, eu sou Natanael Gomes para o Plantão Ceará.